Marcos capítulo 5. A partir do verso 21. É um texto muito conhecido, acredito que todos vocês já conhecem. E já ouviram diversas vezes mensagens sobre ele. Mas Deus ministrou ao meu coração e eu acredito que é algo que talvez nós como igreja precisamos ouvir, talvez você que está em casa precisa ouvir a respeito disso. Eu entendo que a Bíblia é milenar e a gente sempre está pregando os mesmos textos. Mas eu acho que a riqueza da Bíblia se encontra aí. Porque a Bíblia ela não se renova, ela continua sendo a mesma. Mas todos os dias ela chega para a gente de uma maneira diferente. E todas as vezes que a gente prega aqui, que a gente é ministrado por uma palavra aqui, são reafirmações daquilo que a gente está precisando ouvir naquele momento. Porque a Bíblia tem esse poder. E eu quero ler com vocês talvez um texto que você já leu por várias vezes, são alguns versículos. Então, acompanhe comigo Marcos capítulo 5, verso 21, diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para uma multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Jesus, obrigado. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, que são chamados segundo o seu propósito. Obrigado, Jesus, porque sabemos que em Ti nós somos mais do que vencedores e que nada pode nos separar do Seu amor. Obrigado, Jesus, porque temos vida, Senhor, com o Senhor, porque o Senhor nos deu vida e vida em abundância, Senhor. Obrigado, Pai, por podermos estar aqui reunidos como igreja e poder cultuar o Senhor e poder oferecer adoração ao Senhor e poder ouvir a Sua voz e ter uma clareza, uma certeza da Sua palavra, Senhor.
Deus, que nessa noite o Senhor traga convicção aos nossos corações, que nessa noite o Senhor aumente a nossa fé, o nosso desejo de estar mais perto de Ti, de Te buscar, Senhor. Deus, e que cada pessoa que entrou aqui, ou cada pessoa que está assistindo essa transmissão, possa ser alcançada pelo poder do Seu Espírito, ó Pai. Nós Te damos liberdade e cancelamos toda ação do maligno contra as mentes e os corações essa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Bom, eu acredito que nunca se ouviu tanto pessoas adoecendo como nos últimos dias. Do mais rico ao mais pobre. Pessoas gastando todos os seus recursos com médicos, com tratamentos, gastando todas as suas energias, gastando todo o seu tempo com terapias, com medicamentos, e tudo isso para salvar a sua vida ou a vida do seu ente querido, ou para libertar ele de uma doença crônica, ou para parar, cessar aquilo que está matando ela por dentro e por fora. Nunca esse texto foi tão contextual como nos nossos dias. É claro que durante a história a gente vai ver que já houveram várias pestes, várias epidemias, mas no momento que nós estamos vivendo, nós vemos que aquilo que aquela mulher estava vivendo, aquilo que aquele homem estava vivendo, era exatamente o que a gente mais vê nos nossos dias. E eu vejo que o sentimento, quando lemos esse texto, é de alguém que fez de tudo, mas ainda não foi suficiente. Um sentimento de incapacidade, de inutilidade. E Marcos capítulo 5, a partir desse verso 21 que nós lemos, ele narra essas duas histórias que são divergentes uma da outra. Mas elas se encontram em um mesmo ponto. E apesar das singularidades de cada uma dessas histórias, elas têm algumas similaridades. Nas duas histórias a gente pode encontrar pessoas que necessitavam de um milagre. Duas pessoas que necessitavam de um milagre. Nas duas histórias nós vemos pessoas envolvidas ali que eram socialmente vulneráveis. Aquela mulher, todo mundo sabe que naquele tempo a mulher não era contada. Ela não tinha tanto valor, não tinha tanto valor na sociedade. A criança também não era contada. Apesar de Jairo ter um status, a cura era para sua filha, e era uma criança. Mas Jesus vai até as duas. Jesus sempre vai até os mais vulneráveis. Jesus fala que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. E esse texto mostra isso. Nessas duas histórias nós vemos que provavelmente tanto Jairo quanto aquela mulher fizeram tudo o que tinha ao seu alcance, tudo que estava diante dos seus olhos, tudo aquilo que a sua força, ou a força do seu braço, ou seus recursos poderiam fazer, mas, por fim, eles chegaram à conclusão de que Jesus era a solução. Eu vi uma frase que a pastora Eliane publicou nas redes sociais, que era de um autor desconhecido, e eu lembrei disso, que dizia: muitas vezes só será você e Deus, mas acredite, Ele é suficiente. Muitas vezes só haverá você e Deus, mas acredite, Ele é suficiente. A gente tem o hábito de usar aquela expressão só Deus na minha vida, porque agora, então se só Deus, então já era, já tá bom, tá feito. Se é só Deus, já era. A gente usa essa expressão no último caso, agora é só Deus. Não, mas se agora é só Deus, então agora que vai dar mesmo. Porque é isso que acontece quando a gente crê, amém? Então eram duas histórias opostas, mas se encontravam num ponto em comum. E eu quero pedir licença e tomar liberdade aí para usar o tema da conferência Desconecta. Me desculpa aí, Lucas. Mas o tema dessa mensagem é ponto de convergência. Não sei se você já viu, mas a gente vai ter a conferência Desconecta agora em julho, de jovens. Vai ser uma bênção, então eu quero convidar você a se inscrever, procurar mais informações lá com o Lucas, com a Tayla. E Jesus, ele é o ponto em comum dessa história, ele é o ponto de convergência nesse momento, nesse capítulo, mas não só aqui, como em toda a Bíblia. E se a gente for falar sobre isso, um ponto de convergência, talvez você pense, mas o que é convergência? Não estou entendendo nada. Convergência é quando dois ou mais elementos, eles se encontram no mesmo ponto.
E foi o que aconteceu nesse momento. Duas histórias distintas, pessoas diferentes, de classes sociais diferentes, de expectativas diferentes, de crenças talvez até diferentes, mas que naquele momento se encontram em um lugar com uma pessoa em comum, que era o ponto de convergência, que era Jesus. Jesus é o que ligou e conectou essas duas histórias e que hoje faz muito sentido para a gente. E a gente olha para o texto e fala, pô, mas eu queria entrar nessa narrativa junto com você. E Marcos ele começa escrevendo falando sobre Jairo, que era um dirigente da sinagoga. E quem era Jairo? Quem era Jairo? Jairo era um dirigente da sinagoga, mas o que era uma sinagoga? As sinagogas elas surgiram no tempo do exílio, quando o povo de Israel foi levado para a Babilônia. Lembra dos 70 anos? A gente teve uma série há um tempo atrás falando sobre Jeremias, uma série de sermãos falando sobre Jeremias, e Jeremias ele retratava a esse tempo, que o povo de Israel seria exilado, levado para a Babilônia, os que viviam em Jerusalém, e ali eles viveriam durante 70 anos. E quando eles chegam na Babilônia, ali, sitiados ali, eles não tinham mais o templo para adorar, eles não tinham mais a sua terra, era um lugar diferente, eles estavam perdidos, eles precisavam se reinventar, e é nesse ambiente que surgem as sinagogas. E uma sinagoga, ela servia para, naquele momento, eles fazerem a leitura do Torá e examinar alguns escritos. Então a responsabilidade de Jairo como dirigente de uma sinagoga era selecionar alguns leitores, alguns mestres na sinagoga e examinar os discursos dos oradores. E aí ele tinha que se preocupar para que tudo saísse com a maior decência possível e de acordo com o costume dos seus ancestrais. Então Jairo ele tinha uma responsabilidade, ele tinha um status, ele tinha uma posição ali, e que era, por sinal, muito importante. Mas no verso 23 diz que Jairo ele implorou a Jesus insistentemente para que ele impusesse as mãos sobre a sua filha e curasse aquela menina. Eu tenho certeza que o sentimento de Jairo era de desespero, era de sofrimento. Ele estava sofrendo. Eu sou pai, eu não sei quantos aqui são pais, são mães, mas quando você vê o seu filho em aflição, o que acontece com você? Você fica de boa, cruza os braços e fala, tranquilo. Não, você fica em choque, você fica desesperado, ainda mais quando seu filho é bebê, quando seu filho não sabe falar, não sabe dizer o que está acontecendo, ele começa a berrar, chorar, e você fica desesperado, né? Para quem é pai novo, né? As primeiras semanas ali, das cólicas, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Você não sabe se joga o filho pela janela, ou se corre para o hospital, ou se... não sei, né? Você ora, você jejua, você faz um monte de coisa e não passa. Você unge lá a barriga do bebê, mas é natural. Mas o desespero de Jairo aqui era nítido. Provavelmente Jairo, ele conhecia as escrituras, provavelmente não, ele conhecia. Provavelmente Jairo, ele era um bom conhecedor a respeito das coisas que Deus fazia. E eu não sei se ele cria que Jesus era o Messias ou não, mas independente disso, porque muitos naquela época não criam, e provavelmente os fariseus tinham muita influência dentro das sinagogas, e os fariseus não acreditavam em Jesus como Messias, não só os fariseus como os saduceus e outras seitas que tinham no momento, mas eu não sei, não vou entrar no mérito se Jairo acreditava realmente que Jesus era o Messias ou não, mas o importante é que Jairo acreditava que Jesus era a única solução para o seu problema. Que Jesus era o único que podia dar jeito, porque a guerra que ele estava enfrentando naquele momento era contra a morte. E ninguém melhor do que a vida para ajudá-lo nesse problema. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, meu irmão. Talvez você está lutando contra a morte. Talvez um parente, um ente querido seu está lutando contra a morte. Eu quero dizer algo para você. Jesus é a vida. Deixe Ele tocar você. Convide Jesus. Clame por Jesus. Só a vida pode vencer a morte. Só Jesus pode vencer a morte. Amém? E aí, Jairo ouviu falar de Jesus e ele foi até Jesus. E no verso 24 diz que Jesus foi com ele. Então se Jesus foi com ele, está tudo certo. Quando você lê até que você fala, beleza, Jesus foi com ele, bora então, a menina vai ser curada, vai levantar, vai ficar de boa. Jairo provavelmente já se acalmou ali, Jesus falou que vai, então vamos embora. Só que, nesse meio tempo, aparece uma mulher no meio do caminho. E o texto fala que aquela mulher sofria 12 anos. Ela sofria. Eu disse que Jairo estava sofrendo.
E agora a gente vê que essa mulher também sofria. A Bíblia não fala qual é o nome dela, mas fala que ela sofria durante 12 anos com uma hemorragia. E detalhe, Marcos, ele coloca mais detalhes nesse texto. Ele fala, olha, que ela gastou todos os recursos que ela tinha com médicos, com tratamentos, com medicamentos, mas nada disso ajudou, só piorou. Tudo que ela gastou não contribuiu para que ela conseguisse se restabelecer sua saúde, restaurar sua saúde. Pelo contrário, tudo aquilo que ela gastou só piorou a situação da vida dela. Mas aquela mulher também um dia ouviu falar de Jesus. E o pensamento dela era, toquei em Jesus, vou ser curada. Só vou tocar na veste de Jesus, já era, vou ser curada. Esse era o pensamento dela naquele momento e ela toca na veste de Jesus. E aí eu pergunto um pouco, mas de onde ela ouviu isso? Por que ela tinha na cabeça para pensar que tocando na veste de Jesus ela seria curada? Por quê? Onde ela viu isso acontecer? De onde ela tirou isso? E aí é o ponto que me leva aqui que essa mulher não tinha a crença que Jesus realmente era o Messias. Não tinha a crença de quem Jesus era. Não entendia, na verdade, quem Jesus era. Porque tocar nas vestes era parte de um costume, de uma cultura grega, de que tocar em um ídolo, tocar em um objeto, tocar em algo, de alguma maneira transferia de forma mágica o poder. Então aquela mulher, baseada numa cultura daquele tempo, acreditava que se ela tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. E realmente ela foi curada, mas não porque ela tocou nas vestes, porque ela teve fé. Então vira para o irmão que está do seu lado e fala, não foi porque ela tocou na veste, foi porque ela teve fé. Tocar nas vestes foi só algo simbólico. Jesus entendeu aquele toque, porque aquele toque veio acrescentado de fé. Aquele toque veio acrescentado de fé. E quando Jesus é tocado, ele para tudo e fala, opa, quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? E os discípulos, pô Jesus, tá de brincadeira, né? Uma multidão aqui, tá todo mundo tocando no Senhor. Como é que a gente vai saber quem foi que tocou? E aí Jesus fala, não, alguém me tocou, porque eu senti sair poder de mim. O Marcos usa essa expressão, essa palavra poder, que no grego é dunamis, é a mesma palavra usada lá em Atos capítulo 1, verso 8, quando Jesus fala, e vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Esse poder foi que Jesus sentiu sair dele, foi esse poder que curou aquela mulher, é o poder de Jesus que pode curar, que pode transformar, que pode libertar, é o poder de Jesus que pode mudar e transformar a sua vida. Você pode usar o lenço ungido, você pode usar a vassoura ungida, o sal grosso, o copo de água, a beterraba, o que for. Você pode usar qualquer coisa, mas o que vai transformar a sua vida é o poder de Jesus. A fé que há em Jesus. E aquela mulher teve essa fé. Jesus sentiu o poder sair dela. E o texto fala que aquela mulher teve medo, ela chegou tremendo e com medo diante de Jesus, porque Jesus mandou parar tudo, e todo mundo, acredito que naquele momento ficou um silêncio, e as pessoas talvez murmurando umas com as outras, pô, mas como assim alguém tocou? Como assim quem tocou? Eu toquei, não, fui eu que toquei e tal. E aí aquela mulher resolve confessar e fala, não, Jesus, fui eu que toquei. Fazia 12 anos, eu tinha uma hemorragia, gastei dinheiro, todos os meus recursos com médicos, medicamentos, nada deu certo, e agora eu fui lá, toquei, porque eu acreditava que se eu tocasse, eu ia ser curada, e eu sentia algo, eu fui curada. E aí, ela estava com medo da reação de Jesus, mas sabe o que Jesus fez? Ele falou, filha, a tua fé te curou, vai em paz, fique livre do seu sofrimento. Fique livre do seu sofrimento. Aquela mulher não foi só curada, ela foi liberta do seu sofrimento. Meu irmão, tem muita gente que está enferma aí, mas não é a enfermidade que está trazendo, um peso sobre a vida dela, é o sofrimento que ela está sentindo por aquilo. Talvez é um parente seu que está internado, você não está sentindo nada, mas a única coisa que você sente é sofrimento. Você perdeu alguém que era comparsa seu, alguém que caminhava junto com você, alguém que era da sua família, alguém que era muito próximo, que você amava muito, e não é a dor de perder, mas é o sofrimento que essa dor está sendo causada.
Tem muita gente que está sofrendo por causa do sofrimento que essas pessoas estão sentindo. Elas estão desenvolvendo doenças psicossomáticas, estão desenvolvendo depressão, estão desenvolvendo desejos suicidas, estão desenvolvendo crise de ansiedade, porque elas estão sofrendo por dentro e ninguém consegue enxergar isso nelas. Mas eu quero dizer isso para você nessa noite, meu irmão. Jesus pode tirar o seu sofrimento. Jesus pode livrar o seu sofrimento. Ele vai dizer para você: fique em paz, o seu sofrimento acabou. Fique em paz, o seu sofrimento já era, a sua enfermidade já era, a sua doença já era, o seu problema já era. Fica em paz, o seu sofrimento acabou. Jesus pode mudar toda uma história. E enquanto aquela mulher celebrava a vida, celebrava a cura da depressão, talvez, a cura de um sentimento de sofrimento, a cura de um sentimento de o pior possível dentro de si, a cura da sua hemorragia, enquanto ela celebrava tudo isso naquele momento, por outro lado, Jairo acabava de iniciar o seu luto. Olha só que contraste. Alguém celebrando que foi curada, celebrando a vida, e o outro que estava esperando Jesus, iniciando o seu luto. Chegaram nele e falaram: Jairo, deixa Jesus para lá. Tua filha morreu. Já era. E aí o que Jesus fez foi dizer para Jairo: não tenha medo. Não tenha medo. Tão somente creia. Não tenha medo. Tão somente creia. A Bíblia fala que Jesus não estava nem aí para o que as pessoas disseram. Jesus não estava nem aí, parafraseando, para aquilo que aqueles homens, aqueles parentes, talvez de Jairo, disseram. Ele chegou para Jairo e falou: não tenha medo, tão somente creia. E aí foi o que Jesus fez. Jesus continuou. Jesus tinha dito para Jairo: eu vou até a sua casa. E ele cumpre o que ele fala. E ele foi com Jairo. Aquela mulher talvez naquele momento se tornou um obstáculo, mas na verdade não era isso que Jesus queria mostrar para Jairo. Não era que aquela mulher se tornasse um obstáculo, mas que aquela mulher se tornasse um impulso de fé para ele. Olha, aquela mulher foi curada, então eu posso curar sua filha também. Jairo devia ter essa certeza. Ele conhecia Jesus, ele viu Jesus ali, e provavelmente ele ouviu falar dos milagres. Então, de alguma forma, ele acreditava que Jesus poderia curar, mas talvez a sua fé não era suficiente. Por isso Jesus chega para ele e fala: olha, não tenha medo, porque talvez o medo está ofuscando a sua fé. Não tenha medo, então somente creia. E aí Jesus entra na casa de Jairo. E aí Jesus libera a palavra. Vocês estão chorando por quê? Vocês estão se lamentando por quê? Ela não morreu, ela só está dormindo. E a galera começa a rir. Jesus saiu, pegou os discípulos, pegou os pais e foi para o quarto. Quem pegou a palavra pegou, quem não pegou só lamento. Tem muita gente que está se lamentando. Jesus já falou e você continua se lamentando. Jesus já disse e você continua chorando. Está na hora de você parar de chorar, parar de se lamentar, parar de reclamar, murmurar, crer na palavra e subir para o quarto. Porque Jesus vai operar um milagre. Jesus pega a família, Jesus pega o trio Parada Dura, Pedro, Tiago e João, sobe lá onde a menina está. E ele libera uma palavra sobre aquela menina. Talita cumi, em aramaico significa menina, levante-se. Aquela menina se levantou e começou a andar. Ninguém entendeu nada. A Bíblia fala que eles ficaram atônitos. Na minha versão, eles ficaram em choque. Eles ficaram em choque, eles não entenderam nada do que aconteceu, porque imediatamente, quando Jesus liberou a palavra, aquela menina se levantou e começou a andar. Ela tinha 12 anos, agora ela só ia ter 12 anos, mas agora ela tinha uma vida inteira pela frente. E o que Jesus nos ensina com tudo isso? Jesus nos ensina que Ele vê o nosso sofrimento. Jesus vê o seu sofrimento. Jesus viu o sofrimento daquela mulher, Jesus viu o sofrimento de Jairo, Jesus viu o sofrimento daquela menina, ele parou para atender aquela mulher, ele foi até a casa daquela menina. Jesus vê o nosso sofrimento, ele para uma multidão por causa de uma pessoa, ele não atende ao status de alguém, mas ele atende a uma menina, a uma criancinha que precisa de socorro. Jesus olha para os humildes, Jesus olha para os carentes, Jesus olha para todos, Jesus para atender aquele que está sofrendo e que clama por Ele. Se você está sofrendo, clame por Jesus.
Não clame para o seu líder, não clame para alguém, não clame para o seu pai, para a sua mãe, não clame para a televisão, não clame para o Facebook, para a sua rede social, para o Twitter, seja lá o que for, não clame para nada disso, clame para Jesus. Porque Ele sim pode dar jeito nessa situação. E aí Jesus vê o sofrimento dessa galera. Segunda lição que a gente aprende, o que Jesus nos ensina com isso. A fé em Jesus é a chave. A fé em Jesus é a chave para a cura. A fé em Jesus é a chave para materializar o milagre. A fé em Jesus é a chave para tocar no sobrenatural. A fé em Jesus é o que faz você vencer o medo. A fé em Jesus é a nossa chave. E talvez você veio até aqui para ouvir tudo aquilo que você já sabia, já tinha ouvido 50 mil vezes, mas porque Deus precisa reafirmar no seu coração que você precisa ter fé, porque a sua fé não é suficiente para crer naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Meu irmão, Deus quer levar você a entender que você precisa de fé. A palavra serve para impulsionar a nossa fé. Essas histórias servem para impulsionar a nossa fé. É uma narrativa simples que você lê no seu devocional, mas nessa noite Deus quer levantar a sua fé. Deus quer motivar você a ter fé. Deus quer impulsionar você a ter fé, porque quando a gente crê de verdade, a gente vai ver as coisas acontecendo. A gente vai começar a tocar no sobrenatural. A gente vai começar a materializar o nosso milagre. A gente vai começar a ver coisas impossíveis acontecendo. A gente vai começar a tocar em coisas incríveis. A gente vai começar a enxergar coisas invisíveis, porque a fé faz isso. A fé é a chave. O que Jesus quer nos ensinar? Terceiro, Jesus transforma o nosso pranto em festa. Jesus transforma o nosso pranto em festa. 12 anos de sofrimento, em questão de minutos, puderam se transformar em uma vida de milagre. Algumas horas de luto se transformarem em uma vida inteira de celebração. 12 anos de sofrimento, em questão de minutos, se transformaram numa vida de milagres. E algumas horas de luto se transformaram em uma vida inteira de celebração. Jesus faz isso, meu irmão. Sabe por quê? O salmista fala em Salmo 30 que a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura toda uma vida. O choro persiste uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. E ele continua no verso 11, ele fala: mudaste o meu pranto em dança, e a minha veste de lamento em veste de alegria. Aleluia! Celebra o Senhor com as suas palmas. É isso que Jesus faz, meu irmão. Por isso todos os dias eu tenho aprendido a celebrar os pequenos milagres na minha vida. Todos os dias que eu acordo, eu celebro Jesus. Esses dias que eu fiquei em casa, eu nunca me emocionei tanto com a minha esposa e com meus filhos. Eu nem falo isso para ela, porque senão ela fica zoando com a minha cara. Mas várias vezes eu ficava olhando ela, fazendo devocional com as crianças, lendo as historinhas, e o Kalel complementando as histórias, e o meu olho lacrimejava. E ela me zoa, porque às vezes eu choro vendo filme, eu sou meio emotivo para esses negócios, e parece que não, né? Eu sei manter a linha aqui. Mas o meu olho enchia de lágrima. Sabe por quê? Porque por dentro eu estava celebrando os pequenos milagres. Eu estava olhando para o meu filho aprendendo a Bíblia. Eu estava olhando para minha filha que nem entendia nada, mas que estava sendo semeada ali a palavra. Eu estava olhando para minha esposa que estava se dedicando a ensinar as crianças. E quando eu olhava a minha esposa dando comida para os dois ao mesmo tempo, eu não sei você, mas eu fico impressionado com isso. Como que a mulher consegue fazer uma coisa dessa? Dar comida para 2 crianças ao mesmo tempo. Imagina a pastora Maura com 5. 5 grandes. Não, nem todos. Eu fico impressionado. E eu começava a celebrar os pequenos milagres. Eu começava a celebrar porque todos os dias eu tinha fôlego de vida. Porque todos os dias eu tinha saúde. Porque eu via os meus filhos saudáveis. Minha filha começando a andar. O meu filho começando a desenvolver mais a fala. Começando a desenvolver algumas coisas. E eu falava: meu Deus, eu tenho tudo. Eu tenho tudo que eu preciso. E aí, essas noites frias, a gente pode se esquentar ali na cama, colocar as cobertas, dormir quentinho. E aí, na mesma noite eu já pensava: meu Deus, tem tanta gente na rua nesse momento. Como é que está a galera que está morando na rua? O frio que está. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero incentivar você a celebrar os pequenos milagres, meu irmão. Para que você aprenda lá na frente a celebrar também os grandes milagres.
Porque Jesus pode fazer grandes milagres, mas se você não souber celebrar os pequenos, você não vai valorizar aquilo que Deus vai fazer lá na frente. Portanto, Ele transforma o nosso pranto em festa. Meu irmão, se a gente aprende algo nesse momento aqui, enquanto Jesus não disse que acabou, é porque ainda não acabou. Enquanto Jesus disse que ainda não deu, é porque ainda não deu. Só Jesus coloca o ponto final em tudo isso. Jesus não chega atrasado, Ele chega na hora certa. E Ele ainda pode tornar o seu sofrimento em festa. E por fim, para encerrar, Jesus é o ponto de convergência. A gente falou 4 coisas aqui que Jesus nos ensinou nesse texto. E eu falei para vocês que Jesus vê o nosso sofrimento. Eu falei para vocês que a fé em Jesus é a chave. Eu falei para vocês que Jesus transforma o nosso pranto em festa. E que por fim a gente entende que Jesus é o ponto de convergência. Como eu disse no início, eram 2 histórias divergentes, histórias diferentes, histórias que não se encontravam, mas que naquele momento cruzaram com Jesus. E quando nós cruzamos com Jesus, é um encontro de transformação. Quando você cruza com Jesus, é porque Ele quer ver a sua vida transformada, é porque Ele quer transformar você. Quando nós cruzamos com Jesus, algo precisa acontecer, algo precisa mudar, porque tudo vai apontar para Jesus. Jairo e aquela mulher, eles estavam carregando sofrimento. Uma talvez carregava vergonha demais por causa da sua hemorragia, outro carregava o luto, mas eles convergiram até Jesus. Eles convergiram até Jesus, porque Jesus é tudo e em todos. Porque Jesus é o nosso ponto de convergência, porque Jesus é o que conecta todas as coisas, porque Jesus é o que liga todas as coisas, porque Jesus é a semente da mulher, porque Jesus é a nuvem no deserto, Jesus é a coluna de fogo, Jesus é o sumo sacerdote, é o resgatador, é o justo juiz, é o 4º homem na fornalha, Jesus é a pedra angular, Jesus é a fonte de água viva, Jesus é o resplendor da glória, Jesus é a estrela da manhã, Jesus é o alfa, Ele é o ômega, porque no princípio Ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, porque Ele é Jesus, meu irmão, Ele é Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes, sejam autoridades, Ele é antes de todas as coisas, aleluia, nele tudo subsiste, aleluia.